nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Está surgindo um povo valente, temente e prudente pra guerrear. Em marcha firme, levando a espada, a fiel palavra pra almas salvar. Esse exército, quem vai à sua frente é Jesus, fortemente os fazendo ganhar. Não adianta parar esse povo, o Deus poderoso nos faz triunfar. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Está surgindo um povo valente, temente e prudente pra guerrear. Em marcha firme, levando a espada, a fiel palavra pra almas salvar. Esse exército, quem vai à sua frente é Jesus, fortemente os fazendo ganhar. Não adianta parar esse povo, o Deus poderoso os faz triunfar. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Prontos pra lutar e não recuar, nunca desistir, nem desanimar, e o Evangelho ao mundo levar. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Está surgindo um povo valente, temente e prudente pra guerrear. Em marcha firme, levando a espada, a fiel palavra pra almas salvar. Esse exército, quem vai à sua frente é Jesus, fortemente os fazendo ganhar. Não adianta parar esse
Saúde, amados irmãos, com a paz do Senhor, todos os amados que fazem parte da Escola Bíblica Dominical, em nome de Jesus, Deus hoje nos concede mais uma oportunidade de estarmos juntos e podemos aprender mais um pouco sobre a palavra do Senhor. Eu quero convidar a todos os amados irmãos, em nome de Jesus, para orar juntamente comigo, iniciando esta aula para a glória do nome de Jesus. Senhor, amado Deus, Pai Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, nos reunimos no Teu nome, Pai, para aprender mais um pouco sobre a Tua palavra, Deus. Pedimos ao Senhor que venha tomar a frente, Deus, e nos conceder sabedoria, entendimento, conhecimento da Tua palavra, para que nós possamos compartilhar, Senhor, juntamente com os Teus servos, que as suas mentes possam estar cativas ao Teu trono, Senhor, para que possam assimilar, em nome de Jesus, a Tua palavra, Deus. Que o Teu Espírito Santo, que é o professor por excelência, possa conduzir toda essa aula conforme a Tua vontade, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós iremos falar hoje, irmãos, de algo que se torna muito simples, mas ao mesmo tempo, pelo menos a minha experiência na evangelização, muitas pessoas desconhecem do assunto que nós iremos tratar no dia de hoje. Louvado seja o nome de Jesus. E eu gostaria de começar perguntando a você, eu sei que muitas pessoas já sabem, louvado seja Deus, mas outras ficarão conhecendo para a glória do nome de Jesus. Eu queria começar essa aula perguntando a você, todo mundo é filho de Deus? Quem é que você me diz? Você pode fazer o teu comentário para que nós possamos enriquecer, louvado seja Deus, essa aula para a glória do nome de Jesus. Então eu pergunto a você, todo ser humano é filho de Deus? Eu sei que alguns podem estar agora respondendo que é e outros respondendo que não. Se alguém está respondendo que não, louvado seja Deus, nós fazemos outra pergunta. E quando nós passamos a ser filho de Deus? Como nós passamos a ser filho de Deus? Louvado seja o nome de Jesus. Eu queria usar como leitura bíblica em classe, louvado seja Deus, no livro de Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 4, louvado seja Deus, e o versículo de número 4 ao 6. Vamos acompanhar em nome de Jesus. Gálatas, capítulo 4, versículo 4 ao 6. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Glória seja dado o nome de Jesus. E o texto áureo se encontra lá no livro de João, no capítulo 1, e o versículo de número 12. João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Glória seja dado o nome de Jesus. Então, amados, louvado seja Deus. A Bíblia nos mostra que quando veio a plenitude dos tempos, que é o tempo exato, o tempo que deveria acontecer, louvado seja Deus, Deus ele enviou o seu Filho a este mundo.
para remir aqueles que estavam debaixo da lei. Louvado seja o nome de Jesus, e nos adotou como filhos. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia nos diz, irmãos, louvado seja Deus, que a todos quanto o receberam, os que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha bem, a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então isso vem nos mostrar, louvado seja o nome de Jesus, que nós não éramos filhos de Deus. Nós não éramos. Nós fomos feitos filhos de Deus. Eu creio que todo crente salvo na pessoa de Jesus Cristo conhece, eu acho que como, vamos dizer, o texto áureo da Bíblia é João 3,16. E João 3,16, ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha a expressão unigênito. Ele não está falando primogênito. Ele está falando unigênito. Unigênito é único. O único Filho de Deus, chamado Jesus Cristo. Deus, ele amou a esse mundo de uma maneira tão grande que ele deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse foi o desejo de Deus, de que todos passassem a ter a vida eterna. Aí a Bíblia nos diz, no capítulo de João, capítulo 1, que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio para o que era seu, mas eles rejeitaram. Aí ele diz: mas a todos quanto receberam, os que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando Jesus Cristo, ele ressuscitou e ele chamou aos discípulos para pregar o evangelho, lá em Marcos capítulo 16, o versículo de número 15, ele diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Veja que Jesus, ele se refere aqui aos seres humanos não como filhos, mas como criatura de Deus. Todo ser humano, ele é criatura de Deus. E a Bíblia nos diz que quando Jesus enviou os discípulos, ele disse que pregasse o evangelho a toda criatura. Por quê? Porque no momento que a palavra do Senhor, ela seja anunciada, ela seja proclamada, e a pessoa abra o coração e confesse a Jesus como seu único e suficiente Salvador, naquele exato momento que ele confessa a Jesus como Salvador, ele passa a ser filho de Deus por adoção. Foi isso que a carta de Paulo aos Gálatas, dizendo que quando se cumpriu a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, para nós recebermos a adoção de filho. Louvado seja o nome de Jesus. No momento que nós aceitamos a Jesus,
nós recebemos a adoção de filho. Ah, irmão, mas adotado, então quer dizer que nós não somos filhos verdadeiros de Deus? Somos por adoção, com todos os direitos que porventura hoje você adotasse alguém. Se você adotasse alguém e tivesse outros filhos, aquele filho adotado teria os mesmos direitos que o filho, louvado seja Deus, seu próprio filho, geneticamente falando. Ele teria os mesmos direitos. Então, não é porque somos adotados que não somos filhos. Sim, somos filhos. Louvado seja Deus, por adoção. E isso já é um privilégio muito grande para todos nós. Mas como no começo da aula, no início, eu disse que nas minhas experiências, quando eu saía para a evangelização, quando eu perguntava às pessoas se todo mundo era filho de Deus, a maioria das pessoas diziam que todo ser humano é filho de Deus. Mas nós somos a partir do momento que nós recebemos a Jesus. Enquanto isso, somos simplesmente criatura de Deus. Eu não sei se, aleluia, nós teremos a oportunidade de alguém que ainda não teve um encontro com Jesus, né, assistir essa aula. Mas se você quiser, aleluia, você pode também ser filho de Deus. Só basta você confessar a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Olha o que a Bíblia diz, querido, no livro de Romanos, louvado seja Deus, no capítulo de número 8 e o versículo 14, 15 e 16. Louvado seja Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 14, 15 e 16. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez entrardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. O apóstolo Paulo afirma, aleluia, que nós recebemos a adoção de filho e que o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E por isso, aleluia, que clamamos Abba Pai, que é uma palavra, aleluia, que no aramaico ele traduz como o Pai, o meu Pai. Então Deus, ele passa a ser o nosso Pai. No momento que aceitamos a Jesus, louvado seja Deus, nós recebemos essa adoção e o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós passamos a ser filho de Deus. Louvado seja Deus, não éramos, mas agora passamos. É um amor muito grande, irmão. É um amor muito tremendo. Porque se nós formos hoje perguntar quem que possa ter uma posição um pouco mais elevada em termo social, hoje, nos dias que nós vivemos aqui na Terra, vamos dizer um governador, um presidente, ou um grande empresário, se eles gostariam de nos adotar como filhos,
muitos rejeitariam. Muitos não queriam de maneira nenhuma nos adotar como filho. Mas o nosso Deus, aleluia, ele mostrou, aleluia, o Deus que tem dono, que é dono de todas as coisas, que tem tudo, tudo é dele. Ele nos amou de uma maneira tão grande que nos deu a condição, através do seu Filho Jesus, de nos adotar como filho. E agora sim, depois da nossa conversão, nós passamos a ser filhos de Deus. Olha o que diz, abra sua Bíblia. Na primeira carta de João, na primeira epístola de João, no capítulo 3, o versículo de número 1 e 2. Versículo 1 e 2. 1 João 3, 1 e 2. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Glória seja dado o nome de Jesus. Olha que grande amor nos amou o Pai. De nós termos, aleluia, o direito de ser chamados filhos de Deus. E ele diz, hoje, nós somos filhos de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E muitas vezes as pessoas não nos conhecem porque não somos mais do mundo. Assim como não conhecem a Deus. Mas hoje, nós somos filhos de Deus por adoção. Ele nos deu, aleluia, esse direito de serem chamados filhos de Deus. Que coisa linda, maravilhosa, né, irmão? Louvado seja o nome de Jesus. Que privilégio, aleluia, tão grande que Deus nos dá de nós sermos chamados filhos de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E foi, aleluia, o desejo dele. Aleluia, ele nos predestinou, aleluia, para que nós pudéssemos ter essa adoção. Novamente o apóstolo Paulo, só que agora escrevendo a sua carta aos Efésios, no capítulo 1 e o versículo de número 5. Acompanhe comigo. Efésios 1, versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Aleluia, louvado seja Deus. Era a vontade do Senhor. Aleluia, nos predestinar para filhos por adoção. Aí aqui Paulo, ele esclarece, por Jesus Cristo. Só podemos alcançar, aleluia, essa adoção por Jesus Cristo. Só podemos ser chamados filhos de Deus por Jesus Cristo, através de Jesus Cristo. Louvado seja Deus, que foi o desejo dele, de Jesus, aleluia, nos predestinar a receber essa adoção. Louvado seja o nome de Jesus. Olha o que diz lá em Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 3 e o versículo de número 26. Louvado seja Deus. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Porque todos são filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Então, se nós cremos em Jesus, se nós recebemos Ele, aleluia, como nosso Salvador, aleluia, nós somos transformados em filhos de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. É coisa maravilhosa, irmão. Louvado seja o nome de Jesus. Infelizmente, aleluia, tem muitas pessoas que ainda neste mundo, e até mesmo alguns crentes,
aleluia, que criam que as pessoas, sem receber a Jesus como Salvador, eles eram filhos de Deus. Mas a Bíblia Sagrada nos afirma que só passamos a ser filho de Deus através do verdadeiro encontro com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. E quando nós temos esse encontro, irmão, sabemos que, aleluia, nós somos filhos de Deus, aceitamos a Jesus, somos filhos de Deus, mas estamos numa caminhada. Estamos numa caminhada. E nós devemos vigiar, aleluia, e agir como os filhos de Deus aqui na terra. Em todos os sentidos. Porque se nós vacilarmos e perdermos a nossa comunhão com Deus, nós deixamos de ser filho de Deus e o Senhor nos tratará como bastardos. Louvado seja o nome de Jesus. Porque aí correremos o risco de perder a nossa salvação. É por isso que o apóstolo Paulo, na mesma carta aos Romanos, no capítulo, acompanhe comigo, no capítulo de número 8 e o versículo de número 23. Louvado seja Deus. Romanos capítulo 8, versículo 23. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Glória a Deus. Então, Paulo, ele afirmando que nós estamos aqui, e nós, enquanto estamos aqui e temos a primícia do Espírito, nós gememos esperando a redenção, a adoção completa, porque, aleluia, se nós vacilarmos aqui, nós perderemos a nossa salvação. Mas se nós continuarmos firmes e esperamos a completa redenção, quando Jesus, aleluia, nos levar a acontecer o arrebatamento da igreja, aleluia, não teremos mais, louvado seja o nome de Jesus, não teremos mais o perigo de perder a nossa salvação. Então, nós, enquanto estamos aqui, nós gememos, aleluia, esperando a nossa completa redenção, aleluia, a nossa completa adoção para todo sempre. Louvado seja o nome de Jesus. Porque se nós não andarmos, louvado seja Deus, como Jesus quer, como Deus quer, né? Com certeza Ele nos repreenderá, nos chamará a atenção, como diz, e é bem claro lá na carta aos Hebreus, né? Essa carta ela foi escrita aos cristãos hebreus, aqueles hebreus que confessaram a Jesus como Salvador da sua vida, né? E Deus, ele se expressou assim para aqueles cristãos hebreus. O escritor aos Hebreus, usado pelo Espírito Santo, ele deixou isso escrito e hoje serve para a nossa alimentação também. Hebreus capítulo 12, do versículo de número 5 ao versículo 9. Louvado seja Deus. Acompanhe conosco. Hebreus capítulo 12, versículo 5 ao 9. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas, se estáis sem disciplina, de qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos?
Glória seja dada o nome de Jesus. É como eu já havia dito, irmãos, louvado seja Deus. Deus, ele nos tomou como filho, nos recebeu como filho. Louvado seja o nome de Jesus, mas temos que andar, aleluia, como ele quer que andamos. E ele nos orienta como devemos andar. Louvado seja o nome de Jesus. Porque Deus nos ama de uma maneira tão grande que nos repreende. Deus, ele castiga aquele que ama. Aleluia. E se nós, porventura, estivemos andando sem disciplina, sem estar dentro da palavra de Deus, de acordo com a palavra de Deus, então não estamos agindo como filhos, mas como bastardos. E Deus não nos tratará como filhos, mas como bastardos. A gente tem que andar, aleluia, louvado seja Deus, como um filho de Deus. No amor, aleluia, glória a Deus, no amor, na maneira de agir, louvado seja Deus, em todas as maneiras. Olha o que diz a palavra de Deus, aleluia, no livro de Mateus, no capítulo de número 5, versículo de número 9. Mateus, capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Olha que exemplo tremendo. Olha que exemplo tremendo. A Bíblia nos mostra aqui que Deus, ele chamará de seus filhos pacificadores. Quem são os pacificadores? Aleluia. Aqueles que procuram amenizar, aleluia, as situações. Vamos dizer, se alguém está chateado com um irmão e vem comentar com você, você como pacificador, você chega para ele e começa a amenizar, a apaziguar aquela situação para que, aleluia, não haja um problema maior, não haja um disse-me-disse. Aleluia, esses são os pacificadores. Louvado seja Deus. E a Bíblia nos diz aqui que bem-aventurado, mais que feliz, são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E tenhamos muitas e muitas, vamos dizer assim, exemplos para mostrar de filhos de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Mas eu creio que todos vocês, irmãos, conhecem e sabem como um filho de Deus ele tem que se portar. Louvado seja o nome de Jesus. No amor, na mansidão, na longanimidade, na benignidade, no perdão, na fé. Aleluia. Em todas as maneiras, em toda maneira de viver. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia ainda no livro de Romanos, no capítulo de número 9, e o versículo de número 9, e o versículo de número 8. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Louvado seja o nome de Jesus. Então essa obra não é uma obra carnal, física, uma obra de, aleluia, de um varão. Esses filhos, louvado seja o nome de Jesus, ele é pela fé em Jesus Cristo. Não é pela vontade do varão, não é pela vontade da carne. Aleluia, mas é porque nós cremos no Senhor e Salvador Jesus Cristo. E os que vai ser contado não é o que serão da descendência, mas daqueles que creram, aleluia, no Senhor Jesus Cristo.
É o que diz lá em João, capítulo 3, João, capítulo 1, perdão, no capítulo 1, versículo de número 13. Louvado seja Deus. Não é pela vontade da carne, a vontade do varão. Louvado seja o nome de Jesus. Quando nós aceitamos a todos quanto receberam, os que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, não é pela vontade do homem, não é pela vontade do varão, da carne. Olha o que diz aí, João, capítulo 1, verso 13. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Não foi pela vontade do homem, não foi pela vontade natural, não foi pela vontade da carne, nem do varão, mas foi pela vontade de Deus. E passamos a ser, louvado seja o nome de Jesus, filhos de Deus por adoção. Amém, igreja? Louvado seja o nome de Jesus. Então, é isso que Deus colocou no meu coração. Eu fiquei pensando que eu poderia trazer para a igreja do Senhor, para a escola bíblica. Louvado seja o nome de Jesus. Pensei, aleluia, falar sobre a palavra, aleluia, sobre a lei, sobre a fé. Aleluia, tinha muitas coisas, mas me veio à mente falar sobre ser filho de Deus, sobre a adoção de filho. Louvado seja Deus, para que todos saibam que nós só passamos a ser filho de Deus quando nós aceitamos a Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, queremos convidar aos amados irmãos para, nesse momento, orar juntamente conosco, agradecendo a Deus por esse momento que nós passamos aqui, compartilhando um com o outro, né, da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Oreis comigo, em nome de Jesus. Santo e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, queremos te agradecer, Senhor, pelo Senhor ter nos concedido o direito de sermos chamados teus filhos, Senhor. Através do tão grande sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. Aleluia, nos resgatando da condenação eterna, Senhor. O Senhor nos dá o direito, aleluia, de sermos filhos do Senhor. Por adoção, aleluia, o Senhor nos tem como filhos. Deus, nos sustenta na tua presença, Senhor. Não nos deixe de maneira nenhuma perder essa adoção. Não nos deixe aleluia, a deixarmos de ser chamados filhos de Deus, aleluia, para sermos tratados como bastardos, Senhor. Mas que possamos estar firmes e constantes e sempre abundantes na tua presença, Senhor, sabendo que tudo quanto nós enfrentamos aqui nessa terra, aleluia, não é comparado, Deus, ao que o Senhor tem preparado para nós. Deus, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoa essa escola bíblica dominical, que eles possam ter compreendido, Senhor, aleluia, a tua palavra, aleluia, que ela possa adentrar os corações dos teus servos, para que eles possam não só simplesmente ser ouvintes, mas praticantes, aleluia, Senhor, da tua palavra. Muito obrigado, é isso que te pedimos e te oramos, em nome de Jesus. Amém. Recebam as bênçãos no nome de Jesus. Curvem suas cabeças. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todos nós e com todo o povo de Deus. Amém. Nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus, Monte Sião, Monte Sião.
Oh, se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus, Monte Sião.